E aí galerinha, vou me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Willer Iago, eu sou estudante da PUC Minas, graduando em Engenharia de Software. E hoje vou mostrar para vocês um artigo bastante interessante que fala sobre Big Data e Smart Cities. Então vamos lá. Esse artigo foi feito por 4 autores: Zaher Khan, Ashik Anjum, Karan Sonro e Mohamed Atif Tahir. Provavelmente falei muito errado, mas foram esses 4 autores. Ele foi feito em 2014 e publicado em 2015 pela revista Journal of Cloud Computing Advanced Systems and Applications. Esta é uma revista bastante renomada sobre assuntos sobre cloud computing. E eu vou introduzir para vocês o que é uma Smart City. Então, um site bastante interessante que ele exemplifica o que define uma cidade inteligente. Smart City são as cidades inteligentes. Depois vocês acessem no Google aí, Smart Cities Brasil. Então, basicamente, uma Smart City é a cidade que aplica IoT, que é a internet das coisas. Isto é, cada setor da cidade comunica com outro setor. Então há uma integração desses dados, uma comunicação de forma que consiga melhorar a infraestrutura da cidade, planejamento, melhorar várias áreas. E vou explicar para vocês algumas áreas: a mobilidade urbana, o atendimento ao cidadão, a saúde pública, a educação, a tecnologia de informação e comunicação. Esse TIC, esse que eu vou falar mais pra frente, ele é bastante importante. Recursos naturais, energia, água, ar, solo, governança, iluminação pública, segurança, economia e empreendedorismo. Então, essas cidades produzem grandes quantidades de dados em cada uma desses pilares, para cada um desses setores. E para um planejamento eficiente, esses dados têm de ser analisados. E a proposta do artigo é a elaboração de uma arquitetura de análise de Big Data desses dados em nuvem, em Cloud Computing, de forma que consiga, em prol dos cidadãos, em prol de planejamento de uma cidade mais eficiente. E vamos lá, vamos aprofundar agora sobre esse artigo, mostrar como que ele pode ser bastante interessante para o grande crescimento urbano dos últimos anos e como isso pode influenciar o futuro das cidades. Agora nós vamos aprofundar no desenvolvimento do artigo. Eles se basearam nessa arquitetura abstrata de um serviço de cloud computing para análise de dados. Esse desenho é bem exemplificado, mostrando como cada parte influencia na cidade, na solução da cidade. Aqui temos a mobilidade inteligente, a economia, a governança, o ambiente, as pessoas. Aí, através de um processamento que ocorre em cloud, o armazenamento, o processamento da informação e a ajuda na tomada de decisão, ela pode beneficiar outras áreas da cidade, que são a saúde pública, a participação pública, a formação das pessoas, o gerenciamento das cidades, o desenvolvimento econômico, a eficiência energética, o transporte, a emissão de CO2, essa parte da sustentabilidade, a segurança, serviços de emergência, entre outros, como gerenciamento de águas. Existem vários outros aspectos das cidades que podem ser melhorados através dessa análise dos dados das Smart Cities. As ferramentas utilizadas para implementar a arquitetura foram o Apache Hadoop e o Apache Spark. Ambas ferramentas são voltadas para a computação distribuída em clusters e o processamento de grandes volumes de dados, com atenção à tolerância de falhas. O Apache, o Hadoop, na verdade, ele é desenvolvido em Java, se eu não estou enganado, somente em Java. Ele é bastante interessante, ele é bem antigo, algumas empresas utilizam, como Facebook, Twitter.
Já o Spark foi baseado no Hadoop. Aqui tá no site deles, eles mostram. Eles rodam no Hadoop, entre outros sistemas. E supostamente ele é mais rápido, mais eficiente, por executar menos operações de SQL, entre outras coisas. Se vocês quiserem aprofundar mais a respeito desses dois serviços, desses softwares, vocês dão uma entradinha nesses sites aí, vou deixar na descrição do vídeo, e dê uma olhadinha, é bacana. Sobre os dados analisados, eles pegaram de Bristol, Open Data Bristol. Bristol é a cidade do Reino Unido. Esse site que possui bastante dados interessantes a respeito dessa cidade, sobre vários assuntos diferentes. Aqui temos potencial solar, reciclagem, parques em green spaces, vários dados acerca da cidade. Eles utilizaram esses dados abertos para fazer a implementação da arquitetura baseada em cloud. Agora vamos falar sobre como que a arquitetura vai funcionar, como que eles vão fazer essa análise de dados. Eles utilizaram o modelo de programação MapReduce. O que é um MapReduce? Ele é um modelo que permite processamento de dados massivos em um algoritmo paralelo e distribuído, geralmente em clãs de computadores. Então, exemplificando como que funciona o MapReduce, aqui temos os dados entram, temos indicadores que são os dados. Aí ele foi dividido em anos. Aí para cada ano, nesse caso desse artigo, para cada ano eles mapeavam os dados que eram gerados, que eram consultados, faziam esse mapeamento, analisavam. Depois os mappers tinham essa função dentro do Hadoop, do Spark. Os mappers tinham essa função. Após os mappers executarem o algoritmo lá, os reducers pegavam esses dados gerados e juntavam, formando uma informação específica para aquele ano. Basicamente, integrava esses dados de forma a gerar uma informação substancial que pode ser utilizada para a aplicação. Isso foi feito de 2005 a 2012. Os dados analisados da cidade de Bristol foram o crime e segurança, o primeiro indicador, crime e segurança, e o segundo, economia e emprego, aplicando essa arquitetura. Foram analisados os dados de 2005 a 2012. Após o geramento desses dados, só para mostrar para vocês, aqui temos algumas tabelinhas que mostram a execução do Spark e a execução do Hadoop. É importante observar que o Hadoop teve uma execução bastante lenta em comparação ao Spark. Spark teve em média para clusters aqui em 40 segundos. Já o processamento do Hadoop demorou cerca de 12 minutos para 3 clusters. E teve um cluster que durou 25 minutos. Então, realmente, talvez seja verdade que o Spark seja mais rápido. Os resultados gerados, podemos observar nesse gráfico aqui. Antes de entrar nesse gráfico, vamos exemplificar. Eles utilizaram o coeficiente de correlação de Pearson. O que é o coeficiente de correlação de Pearson? Ele pega dois dados separadamente, e os analisa, informando se existe ou não uma correlação entre esses dados. Essa correlação é feita entre dois indicadores, como eu disse anteriormente. 1 indica forte correlação, 0 indica nenhuma correlação e menos 1 indica forte correlação negativa. Nesse caso desses dados de crime e segurança, economia e emprego, o coeficiente de correlação foi de 0,2305. Ou seja, existe uma correlação, porém uma fraca correlação. Podemos observar que com o aumento da economia, em certos momentos também houve um aumento da taxa de criminalidade e vice-versa. Porém, essa correlação é fraca, como podemos demonstrar no 2006. Por exemplo, houve uma diminuição
do emprego e da economia, e a taxa de crime subiu. Já em 2007 houve um aumento da economia e do emprego, e também houve um aumento da taxa de crime e segurança. Então, para finalizar, esse artigo propôs uma arquitetura básica de análise de dados em computação em nuvem. Eles utilizaram o MapReduce sobre os dados abertos de Bristol, uma cidade do Reino Unido. Foi feito utilizando o Spark e Hadoop, do qual o Spark mostrou-se ser mais eficiente. E, através das informações coletadas, eles conseguiram perceber que é possível, esses dados coletados podem gerar informações importantes para o gerenciamento da cidade, para o planejamento da cidade, e trabalhos futuros podem ser feitos, como por exemplo a análise de outras cidades maiores, análise de dados diferentes para identificar correlações, para identificar a importância desses dados para a cidade. E outros protótipos podem ser feitos e outras análises acima da coleta de dados, do gerenciamento desses dados e da própria análise desses dados. E sobre as minhas conclusões, eu achei esse artigo bastante interessante, muito interessante. Eu não conhecia muito sobre como funcionava essa análise de Big Data. O IoT já vem sendo falado há muito tempo, cidades inteligentes já vem falado não há muito tempo, mas já tem um tempinho já, as pessoas já conhecem, o seu conhecimento. Porém, eu gostei bastante desse artigo, eu aprofundei um pouco mais, descobri algumas ferramentas interessantes e com certeza essa computação em nuvem para esses dados gerados nas cidades vai ser de suma importância para o futuro das cidades urbanas do mundo inteiro, porque há uma enorme quantidade de dados gerados minuto após minuto, e esses dados precisam ser estocados, precisam ser analisados de forma eficiente, e para isso é necessário que ocorra um estudo aprofundado, que ocorram mais avaliações de como fazer isso. E essas são as minhas expressões. Espero que não tenha ficado muito maçante, muito chato esse vídeo. E até a próxima. Bye bye.